processo que você está falando aí, do que causa essa lesão aí, também acontece de forma semelhante em outras partes do corpo, como sei lá, no ombro e no quadril? É comum de acontecer nas outras partes. Obviamente, às vezes tem idades diferentes. No joelho, porque leva carga, e no quadril, que leva carga, geralmente é mais jovem. Só que a população está aumentando a idade. Então, agora a gente está tendo um pico também de ombro com esse tipo de problema. Dá para chegar nos 50 anos sem ter que ver a cara de vocês? Olha, é se você não andar de skate, não andar de moto, difícil, não andar de bicicleta, não mas aí vocês estão vendendo peixe de vocês também, né, pô? Mas sabe o que é interessante? Você falou o negócio da prótese, mas uma coisa muito interessante que o pessoal tinha muito medo, fala prótese do joelho, do quadril, é que essa cirurgia, quando foi nos anos 80, ela era uma cirurgia muito agressiva mesmo, sabe? Pô, tu falou de serra e tudo mais, né? Era muito agressiva. E você tem que imaginar que as primeiras próteses de joelho ou de quadril, elas foram feitas dentro dos hospitais. Então, por exemplo, tem um hospital em Nova York que chama Hospital for Special Surgery. Eu tive o prazer de ficar 1 ano lá fazendo um pós-doutorado. Eles foram os que primeiro fizeram a prótese de joelho. E eles fabricavam lá dentro, dos anos 70 até o meio dos anos 80. Nessa época, tinha um poucos tamanhos, era tipo PMG. E aí, de tamanho, pequeno, médio, grande. E aí foi evoluindo nos anos 80, 90, 2000, 2010, a múltiplos tamanhos. Você tem uma prótese que tem o lado esquerdo e o direito diferente, que ela é mais firme e deixa a pessoa, depois que faz a cirurgia, conseguir surfar, conseguir fazer alguma coisa mais interessante. E melhorou demais. Então, lá atrás, era uma cirurgia, como se pegasse o pé de uma pessoa, tivesse que encaixar e só tivesse sapato 32, 38 e 44. E tivesse que encaixar. Hoje, com essa variação enorme, o resultado para as pessoas é muito melhor. As pessoas conseguem andar melhor, conseguem voltar para o dia a dia. Tu consegue fazer isso personalizado com facilidade? Hoje em dia a gente consegue, pelos diversos tamanhos que a gente tem, encaixar exatamente o que a pessoa precisa. E isso deixa a pessoa voltar logo. Então, por exemplo, um exemplo. Nos anos 2000, começo, quando eu fiz minha residência médica entre 2000 e 2003, minha especialização de joelho em 2004. As pessoas que faziam uma cirurgia dessas, muitas vezes elas tinham que passar uma noite numa unidade de terapia intensiva, elas tinham que ficar no hospital 4, 5 dias, começavam a andar 2, 3 dias depois, ficavam usando um andador por 2 meses. Hoje, uma pessoa fez uma cirurgia dessa, ela anda no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Usa um andador 1, 2 dias, vai para uma bengala e pronto. Ninguém precisa ir para uma unidade, quer dizer, ninguém é uma palavra pesada em medicina, mas pouquíssima gente precisa ir para uma unidade de terapia intensiva, extremamente raro. Tamanha melhora tecnológica, a melhora da técnica cirúrgica, a melhora do jeito de colocar. Quanto tempo para cá? Eu te diria que, pelo menos aí, nos últimos 15 anos, tiveram muitas melhores. Até um exemplo interessante... Teve algum ponto que, assim, teve um salto tecnológico específico que mudou o jogo ou foi paulatinamente? Sim. Tiveram alguns saltos tecnológicos que mudaram o jogo. Tá? O primeiro foi melhorar esse plástico do meio, chama polietileno. Então vamos lá, um exemplo mais simples. Nos anos 80, esse plástico gastava igual gasta o freio de um carro, sabe? A pastilha de freio. Em 10 anos, acabava. A primeira ideia da indústria foi, então, vamos fazer um plástico que troca, como se eu fosse trocar a pastilha de freio. Só que isso levou a um problema em que soltava um monte de pó desse plástico, o joelho inflamava, a prótese dava problema, então não foi uma boa solução. Eles começaram a melhorar a qualidade desse plástico. Isso a indústria, as grandes indústrias melhoraram, a ponto de hoje ele quase não gastar mais. Então ele saiu de algo que durava 10 anos e gastava igual uma pilha, quase, para quase não gastar. Primeiro salto tecnológico. Segundo salto tecnológico. Na medicina, tem várias coisas que mudaram muito a história da medicina. Então, quando das cirurgias e tal. Se a gente olhar no macro, sabe? Olhando de longe. Uma delas foi a radiografia, no começo do século passado. Depois disso, a anestesia e o antibiótico, que são duas coisas que permitem a cirurgia e poder fazer esse tipo de cirurgia. Depois veio a tomografia nos anos 70. Aliás, vários desses ganharam o prêmio Nobel, né? Radiografia, antibiótico, a capacidade de tomografia. Isso se permitiu estudar melhor o formato dos joelhos das pessoas. Só para você ter uma ideia de dimensão, podemos já saber melhor esse número, mas nos Estados Unidos, se juntar prótese de quadril, joelho e ombro, a gente está falando talvez de mais de 1 milhão de procedimentos ano. Com certeza. Assim, você tem ideia, o negócio é tão forte nos Estados Unidos que o volume financeiro de prótese de quadril, joelho e ombro ultrapassa o volume financeiro de Hollywood. Nossa! É um negócio brutal.
Tu acabou de inventar isso aí. Não Uma coisa muito... Mas sabe o que acontece? Por que você conhece pouca gente ainda? Porque o Brasil ainda tá mudando. Então, deixa eu te perguntar um bagulho pra vocês. Vamos lá. Vamos dizer que que eu fui lá, fiz os exames que o Muzi mandou fazer. Fez? E aí, calma. Cara, tu não tá ligado como é que eu sofro com o exame de sangue. Mas a gente fala disso depois. E aí, vamos dizer que eu preciso de uma prótese no meu joelho, que tá meio fudido mesmo. Meu ombro sempre saiu do lugar, ele sai com facilidade, estala pra caralho. Não sei se nem se dá pra ver, mas ele sai do lugar, tá vendo? Marca dia 19, Zé, a gente vai estar lá. E aí vamos dizer que eu preciso de uma parada dessa. No meu caso, eu tenho um plano de saúde. É uma parada tranquila com um plano de saúde? É uma parada tranquila com o SUS, por exemplo? Claro, não tô falando necessariamente vocês profissionalmente. Tô falando assim, Mas você falou um dado que é super interessante. Você citou o Sistema Único de Saúde, Brasil, perguntou se é frequente ou não é. Tem algumas coisas que são bem interessantes nisso. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que eles têm muito dado, eles sabem a quantidade. Nos anos 98, 2000, etc., se fazia em torno de 180, 200 mil próteses de joelho por ano. Tá. O mesmo tanto que se rompia de ligamento cruzado, que, aliás, um monte de gente ouviu falar que alguém rompeu o cruzado. Coisa de jogador caro. Nos anos 2010, pra você ter ideia, esse número já foi para 300 e poucas, 400. E hoje já se faz perto de 1 milhão de próteses de joelho ao ano nos Estados Unidos. Fortemente, escalou né? muito. Só que aí você vai falar assim, tá bom. As pessoas estão vivendo mais. Entendi. E se entendeu que a cirurgia é melhor, ela é mais segura, no boca a boca as pessoas vão acreditando mais e vão fazendo mais. Mas aí você fala, bom, tudo bem, mas isso a gente tá falando de uma população de 300 e poucos milhões de pessoas. Então lá se faz algo ao redor de 400 próteses de joelho para cada 100 mil pessoas na população. Aí você fala, tudo bem. Então, lá nos Estados Unidos, parece capitalismo, o que você quiser falar, e tem uma saúde que tem mais abordagem. A gente migra esse dado para a Europa, que o europeu é mais conservador, ele aceita mais ficar com problema, mas você vai pegar o europeu... Assim? Ele prefere, ele tá tranquilo de sentir uma dorzinha? O americano tem o dedo mais rápido no gatilho quando fala... O americano tem um dedo muito rápido no gatilho quando fala de prótese. Uma artrose, às vezes, que pra gente, a gente não indicaria, eles já indicam de cara. Eles são muito mais rápidos em fazer isso. Entendi. Isso é bom ou ruim? Eu acho, particularmente, que é ruim. Eu prefiro mais o estilo europeu, mas aí você volta para o europeu. Faz lá 200 e poucas próteses para cada 100 mil habitantes. A Inglaterra, umas 150. Tá? Por aí. Tá. Quanto você imagina que no Brasil, no ambiente privado, se faz para cada 100 mil pessoas? Os convênios. Plano de saúde, gente que tem acesso. Para cada 100 mil? Puta, eu não faço a menor ideia, cara. 30. Ou seja, menos de 10 vezes os Estados Unidos. No público, tem um trabalho interessante. Por quê? Porque a população ainda tem uma carência de informação. Os outros médicos mais antigos também têm. No público, tem um pessoal da Unifesp, fizeram um trabalho científico recente, eles mostraram que a média brasileira é em torno de 4 próteses de joelho para cada 100 mil pessoas no público. O estado de São Paulo está mais à frente, está mais avançado.